Deus e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui, irmãos. Irmãos, está aqui a palavra que o Senhor nos envia nesta noite. Pela leitura, irmãos, podemos compreender a riqueza, a profundidade da forma como o apóstolo Paulo nos apresenta a natureza, a identidade de Cristo, a extensão do seu domínio, o que Ele é, o que Ele significa no plano
da criação e da salvação. Quando Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível, Paulo está dizendo que por meio de Jesus Cristo, nós podemos enxergar Deus, o Criador. Alguém pode dizer, mas este privilégio foi para aqueles que foram contemporâneos. Não, é para todos os adoradores que invocarem o seu nome em verdade, em espírito. Quando você adora, quando você vê, sente e vive o Cristo de Deus, você está vivendo, aleluia, aquilo que é o Criador, aquilo que é o eterno. Por quê? Porque Cristo, e aqui está o segredo, é o único meio pela qual nós podemos ver Deus, não apenas no sentido da imagem, irmãos, mas no sentido da grandeza de Deus, no que é o significado da sua glória, a extensão infinita do seu poder, que todas as mentes do mundo unidas não poderiam sequer confabular quem é o Criador, a extensão do seu poder e da sua glória. Então, queridos, nós olhamos para o plano da criação e é inevitável, irmãos, que nós nos perguntemos, a despeito de coisas tão grandes, de propósitos tão altos, que o homem não pode em si mesmo encontrar as respostas que estão, na verdade, explícitas no plano de Deus. É comum e é próprio da natureza humana orbitar nas nossas emoções coisas tais como ego, orgulho, presunção, vaidade. Em certo nível, irmãos, todos temos isto. Dizer que não temos absoluto de ego seria um erro. Dizer que não temos o absoluto de vaidade, não temos nada de vaidade em absoluto, também é um erro. Porque a própria criação é vaidade. E esta estrutura, ela não reflete por inteiro o significado do verdadeiro objetivo do plano de Deus, que é no ser interior, porque este é temporal. Ele está aqui hoje, amanhã não está mais. E ele não tem memórias. Ele torna, a palavra diz que este tabernáculo, ele torna a sua madre e a insignificância da própria origem que o concebeu, e a carne torna ao pó. E lá no pó, pó é pó, não tem história, lastro, memória, não há nada. Mas o teu espírito guardará as memórias da tua existência. Santo é o nome do Senhor. E o nosso Deus, Ele sim, o nosso Deus, está desprovido, esvaziado, em absoluto, de vaidade, de ego, de presunção. Não há isto não sequer nem faz sentido na sua existência eterna.
Porque todos nós, irmãos, quando idealizamos algo, criamos algo, às vezes até num filho, nós projetamos um pouco do nosso prazer, e como disse a palavra, em níveis aceitáveis, isto pode ser controlado. Agora, os extremos sempre é um problema, por isso que há uma palavra na Bíblia que nós pouco falamos dela, mas ela é importantíssima para trazer equilíbrio na nossa jornada de fé. Temperança, que é o tempero, é o equilíbrio, nem aqui, nem aqui, no centro, na temperança, equilibrando as ações, os sentimentos, para que o Senhor possa construir em nós fortalezas espirituais. Irmãos, quando Deus desenha o plano da salvação, não há nele ego para mostrar a criatura que ele haveria de criar, inclui-se aqui os seres espirituais, não há nele ego para mostrar as suas obras. Não há nele vaidade para mostrar o seu feito, a sua existência, a extensão do seu domínio, governo. Não há vaidade em Deus, não há ego, porque estas coisas sequer fazem sentido na sua existência eterna. Deus está em um plano muito mais elevado, cuja mente humana nunca jamais alcançará. Se não há ego, se não há vaidade, se não há nada daquilo que é próprio, comum, natural, na estrutura da concepção do ser humano, o que é que move este Deus? O que alimenta Ele? Jesus falou, eu estou trabalhando, mas o meu Pai também trabalha até agora. O que move este Deus trabalhar incansavelmente? Criar, conceber este plano tão excelente. Irmãos, Jesus falou, num momento de uma aflição muito grande, Pai, visita-me com aquela glória que tu tinhas comigo antes da fundação do mundo. Os irmãos percebem que no momento da aflição de Cristo, nenhum espectro da criação, tronos, nós lemos aqui, tronos, dominações, principados, potestades, governos celestiais, mundos espirituais, mundos e mundos e mundos, toda a estrutura quântica, celular que existe, nada disso alimentava o coração machucado de Jesus. O que ele queria? Aquela glória que é antes do início, que é antes do marco temporal da vida, que é antes da estrutura ser formada, antes do haja luz, antes de tudo, Ele, o Pai e a glória, era aquela glória que Ele queria sentir, e é esta glória que Deus está derramando para nós, porque esta glória está escondida em Jesus Cristo. Ele é o portador de toda a glória de Deus. O apóstolo Paulo falou, aqui mesmo, a respeito de Jesus. Nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus é um ser único, que pode nele conter tudo aquilo que Deus é. Santo é o nome do Senhor, e é só Ele que tem esta prerrogativa. Irmãos, o que move Deus, a palavra também nos ensina, Deus é amor. Se você se perguntou o que moveu este Deus, foi o amor. Por que nos criar? Carência? Jamais. Se completar? Não em absoluto.
Por que criar céus e hierarquias de anjos? Para se completar? Nunca. Ele é completo em sua própria glória e natureza. Mas há um segredo que João apóstolo diz, lá no início do evangelho que ele escreveu. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e com ele estava a vida. Aleluia! E a vida é uma das naturezas mais formidáveis que Deus possui. Nós temos a vida, o fôlego da vida. Deus não é o tipo que tem vida. Ele possui a vida. A vida é dele. Ele transcende a vida. Ele está além da vida. Ele doa a vida. E a vida é maravilhosa, porque a vida tem esse efeito. A vida faz você nascer, criar, gerar. A vida faz você conceber. A vida faz você ser pai. A vida faz você ser mãe. Abraçar, chorar, amamentar. A vida é extraordinária, é formidável. E ela estava escondida em Jesus Cristo. E o que o move? O amor. O amor de criar, de construir. Agora vejamos, irmãos. O plano de Deus não foi traçado no meio do caminho. Ele não mudou a rota. O plano sempre foi esse. Agora o amor começa a desabrochar em níveis mais profundos. Porque imaginamos uma era em que não há anjos, não há seres espirituais, não há estrutura física e nem espiritual, porque é outra coisa que a mente humana não compreende. Deus não precisa de um espaço, de um lar do céu. Tudo está contido nele. Não é ele que está no céu, tudo está nele. Tudo está nele, irmão. Tudo está contido nele. Deus está lá no céu. Os céus está contido nele. Deus não precisava criar. Está escrito aqui na palavra que Ele acha loucura nos seus anjos e até os céus é impuro aos seus olhos. Que olhos são estes? A pureza, a santidade são conceitos que nos foram herdados de Deus para compreendermos a relatividade desta vida humana. Mas santidade, pureza, isso está contido em Deus. Ele transcende a santidade. Porque um homem pode ser santo, mas a palavra nos ensina, e aqui há um mistério, que Deus é santo, santo, santo. Salamanayalia. Ele é 3 vezes santo. A santidade está contida nele, e ele dá a cada um de nós, no exercício da fé, ele vai derramando comunhão, e hoje Deus vai derramar comunhão, para você abrir estruturas espirituais na fé. Você crê, igreja, que o Senhor vai abrir hoje janelas espirituais, e na comunhão desta palavra, o teu espírito sentirá uma virtude que você nunca sentiu, aleluia, sentirá uma glória que você nunca possuiu, você caminhará, andará, sentirá uma visitação espiritual. O que é isso, Senhor? São os governos espirituais, abraçando a tua alma nesta palavra. Santo é o nome do Senhor. E nesta era, irmãos, aonde não há nada, não há seres, há Deus e a sua glória poderosa, santa e infinita, habitando no seu mundo de delícias. Porque a própria sabedoria em Provérbios diz: no princípio eu era a sua aluna, dizendo a voz do Cristo, o aluno do Eterno.
E antes das suas obras mais antigas, eu aprendia com ele, está lá, 11 de Provérbios, 12, 8, os irmãos podem ler. Antes das suas obras mais antigas, eu era a sua aluna, e eu folgava com ele, no seu mundo habitável, e eu me alegrava nas suas delícias. Ele estava falando de planetas, de céus, de hierarquias de anjos? Não, ele estava falando da glória de Deus. Irmão, quando esta igreja for arrebatada, quando esta igreja subir, porque os irmãos conhecem a palavra, Cristo vem, primeira ressurreição, 1000 anos, a igreja reinando com ele, juízo final, segunda ressurreição, termina tudo, então nós estaremos com ele na glória, e ele nos apresentará para o Pai. Santo é o nome do Senhor, e nós conheceremos a glória do Pai. Este corpo não seria possível, mas no corpo que é semelhante ao do Senhor, aleluia, o Pai nos revelará toda a sua glória. E o conceito da unidade, que para muitos hoje é um conceito abstrato, quando Jesus diz, eu, vós e o Pai seremos um só, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, nós estaremos ligados em Jesus Cristo, Jesus Cristo está ligado no Pai, e naquela hora o Pai, Jesus Cristo e a igreja, nós seremos um só, partilharemos da mesma glória, da mesma existência, da mesma visitação. Será, irmão, que não dá para você recusar este manjar que está na tua frente? Será que não dá para você dizer não para a tua carne hoje? Será que não dá para você afastar o pecado da tua casa e dizer, eu vou abraçar a Cristo nesta palavra? Então, irmãos, o Senhor então criou o plano eterno da criação, como está aqui. Olha o que Paulo diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, em Cristo Jesus. Irmão, aqui há uma diferença de criar para ele e criar nele. É diferente. E qual é a diferença? Muita, e de muitas maneiras. Porque o criar para ele é quando algo é concebido e é entregue como um presente, como uma herança ou como um direito. Mas o apóstolo nos ensina que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, e aqui os irmãos não imaginam assentos. Tronos são hierarquias de poderes, de governos, dominações, principados, potestade. Todas estas coisas foram criadas nele, quer dizer, a partir de Cristo, da essência infinita da sua natureza, Cristo doou daquilo que ele é, os aspectos da sua própria natureza estão, irmãos, representados nas estruturas da criação. Por isto que Paulo nos apresenta um Cristo crucificado, que depois, como nós lemos lá na frente, que ele havia de fazer a paz pelo seu sangue, por meio dele, ele reconciliasse consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque todas as coisas foram criadas a partir dele. E aqui, irmãos,
Os irmãos compreendam da seguinte maneira: quando Deus termina a criação, tudo criado a partir de Cristo, ou seja, Cristo estava refletido em todos os níveis e aspectos da criação. Foi por meio dele, como se fosse a própria substância dele, estivesse em cada estrutura, governo. E o que era isto? Perfeição, porque Cristo é perfeito. A corrupção, o pecado, começa lá em cima, como está escrito. Ezequiel profetizou: tu eras perfeito, querubim ungido, perfeito nos teus caminhos, até que houve iniquidade em ti. Quando a iniquidade se apresenta, essa estrutura de perfeição é quebrada. Ou seja, no aspecto da criação, passa a ter ali um elemento que é estranho ao produto original, que é Cristo. A corrupção não vem de Cristo. A impiedade não provém de Cristo. A natureza do pecado não é da estrutura de Cristo. O homicídio que os homens cometem lá na terra, aleluia, Caim comete o primeiro homicídio, não nasce de Cristo. A ira, então, em toda a criação passa a haver elementos, estruturas que começam a profanar, aleluia, a estrutura perfeita da criação. E quando o Pai olhava do céu, isto lhe entristecia, porque já não havia mais aquela perfeição. Cristo não estava reproduzido de forma perfeita, mas olha como Deus é perfeito. E Paulo falou: pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra, como aqui estão no céu. Quando Cristo cumpre, irmão, o seu sacrifício, lá na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, o véu do templo abre. Quer dizer, a estrutura da lei é rompida, o caminho está aberto para uma nova doutrina. A estrutura da fé, a estrutura da graça se manifesta. O véu do templo se rasgar é Deus dizendo: fim de uma era, início de outra. Santo é o nome do Senhor. Mas não foi só isto. O céu tem terremotos na terra, tremores da natureza, e os astros, o sol, o maior deles, escurece, e a escuridão toma a terra. Deus dizendo: o espaço, os astros, a natureza, a terra, pessoas ressuscitam, o ciclo do equilíbrio da vida, da morte, agora tudo está alterado, nos astros, na terra, na lei, na lamacatalaia, na altura, na profundidade, tudo está alterado. Cristo começa um novo início. Cristo começa uma nova era. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Olhamos para Jesus de Nazaré, filho de Maria, vemos nele a imagem de um homem, aleluia, ser humano como nós, embora o Espírito Santo visitou Maria, mas metade dele era homem, aleluia, e verdadeiro homem, de carne e de osso, e tinha lá no céu um livro selado, escrito, que esperava um homem de carne e de osso vencer uma missão para desatar o selo e abrir o livro. Aonde é o céu? Lugar de seres espirituais. Irmão, no céu tinha um livro que nem os anjos podiam olhar para ele, mas quem seria digno de abrir seria um homem. Kalamanasalaia. Um homem de carne, de osso. Por que um homem? Porque foi como homem
que ele conquistou este direito. Como está escrito em Hebreus: fizeste pouco menor do que os anjos, fizeste como servo, e na condição de servo humilhou-se a si mesmo. Não é isto que a palavra diz a respeito do que ele fez? Cristo, que é glória, que é luz, que é espírito, se vestiu de carne, cobrindo a sua glória, para nós que somos carne, se vestir de luz e de espírito. Ele veio para nos elevar, Salamanaia. Ele desceu para nos levantar. No estado da sua natureza, ele tomou a nossa condição para nos levar na condição dele. Santo é o nome do Senhor, e o plano de Deus está aqui, sendo pregado para esta casa, para esta irmandade. O Senhor te diz: o véu da busca está aberto, o véu da oração está aberto, o véu da consagração está aberto. Quem bater vai abrir, quem buscar vai achar, quem pedir vai receber. Santo é o nome do Senhor. Irmão, é tempo de bater, é tempo de orar, é tempo de buscar e é tempo de achar. Há tempo de perder e há tempo de achar o que se perdeu. O que é que foi perdido? O tempo de perder já foi. A hombridade foi perdida. A glória foi destituída do homem. Tempo de perder, veio Cristo. Tempo de achar o que se perdeu. Salamanai alia. Tempo de achar o que se perdeu. Alguém fala: tem coisas que eu não compreendo. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra. Quando Deus ensinou o homem, quando o homem começou nos primórdios da sua vocação, fora do Éden, a invocar Deus, o homem começou a construir altares de pedra. O próprio Abraão fez um altar de pedra. Ajuntar pedras significa, num sentido amplo e espiritual, aleluia, ir a Deus na oração, na comunhão, ajuntar, fazer altares, construir altares aí dentro da tua alma. Tem o tempo de espalhar a pedra, é o tempo da apostasia. Não tem fé, não tem busca, não tem oração, não tem comunhão. Tempo de ajuntar pedras de novo. Pega as pedras da tua oração, construa o altar dentro da tua alma. Cristo reinará dentro de ti. Bendito é o nome santo do Senhor. Tempo, irmão, de nós buscarmos ao Senhor com toda a força da nossa alma. Irmão, e ele então reconciliou todas as coisas. Todas as coisas. Tentaram tocar nele depois da ressurreição, ele não deixou, porque ele não tinha ido ao Pai ainda. Ele disse: não me toqueis, porque o corpo tinha que estar puro. 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 Ele subiu. Os irmãos imaginam como ele foi recebido lá em cima? Quando os anjos, porque a palavra de Deus diz que a igreja mostra, salvo engano Pedro escreveu, mas está aqui numa das epístolas, a igreja mostra, demonstra, ensina sabedoria aos anjos, e eles aprendem pelo poder de Deus aqui na igreja. Por meio da igreja Deus ensina sabedoria. Cristo entrando nos céus e os anjos aprendendo que ele havia restaurado o equilíbrio da criação. Salamanaia. Os anjos aprenderam que todos descenderam dele, que todos foram criados por meio dele, para ele. Depois Paulo diz em outra parte: foi criado nele, por ele, para ele. Quer dizer, o Pai fez nele, através dele, e deu tudo na mão dele e entregou para ele.
E quando Ele torna os céus, Ele restaura a ordem da criação. Ele pacifica. Paulo diz aqui, irmão, para que Ele pudesse reconciliar. Reconciliação, irmão. Reconciliar vem de quebrantar o elo, de estar separado. Porque aqui há um mistério. Está escrito lá em Apocalipse, que quando Cristo consumar tudo, Ele entrega o reino ao Pai. De que jeito Ele vai entregar? Profanado? Corrompido? Não. Perfeito. Sem resquício de pecado, escuridão, mau intento, nada. No estado original, da maneira que Ele foi concebido lá atrás. Quando Cristo entregar o reino para o Pai, as falácias de Satanás estarão sepultadas. O falso profeta, a besta, o anticristo, serão todos poderes dizimados, derrotados. Não haverá em nenhum espectro da criação corrupção. Tudo estará em harmonia nele, porque está escrito aqui que Ele reconciliou com quem? Com Ele próprio. Com Ele próprio, e Ele estará representado, Ele estará em tudo. Quando tudo estiver consumado, Ele entrega o reino ao Pai e diz: Pai, está aqui, fui à terra, me vesti de carne, morri na cruz, abri o livro selado, Salamanaia, as trombetas foram tocadas, os juízos, livros foram abertos, o teu trono foi exaltado, as almas foram trazidas, e de todos aqueles que tu me deste lá no princípio, quando nós arrazoávamos as palavras da criação, quando as obras antigas ainda não existiam, e todos que tu disse que me daria, todos estão aqui, nenhum se perdeu. Aleluia! Irmão, você sente esta palavra te abraçar, esta glória, esta alegria, você vai morar no céu. Santo é o nome do Senhor. E que dia feliz será, irmãos, quando esta hora chegar. Para terminar, tudo consumado nele, por meio dele, mas nossa carreira ainda não terminou. Estamos aqui, neste tabernáculo. Enquanto estamos aqui, estamos fora da presença de Deus de um modo mais integral, porque este corpo não permite, ele é um véu. Mas quando este véu se rasgar, quando este templo cair, o que está aí dentro vai suspirar na liberdade dos filhos de Deus, porque a palavra diz que eles estão gemendo. Os filhos de Deus gemem. Creio que lá em Gálatas Paulo escreveu: a criação está com dores de parto, ela está gemendo. É a carne? Não, é o que está aí dentro. Ele não vê a hora de se ver livre deste corpo, deste véu. Quando ele tombar, ele dará um suspiro: agora eu estou livre. Pecado não me alcança mais. Irmão, para concluir, coisas que são tão importantes hoje para você, coisas que estremecem o teu corpo, coisas que mexem com a tua cabeça, coisas que fazem total sentido para a tua carne e para a vida humana. Quando você estiver
no ser espiritual, você vai olhar para elas e dizer: como eu pude. Aleluia. Como eu pude. Não farão sentido nenhum. Hoje é uma tribulação. Coração, corpo, mente, cada um com as suas guerras, suas fraquezas. Alguns até no fio da navalha. Quantos que era para você ter tombado na fé, o Senhor está te segurando. Quando você estiver no ser espiritual, você vai olhar para os pratos de guisado e vai olhar: como eu pude, Senhor. Olha quem eu sou. Olha onde estou indo. Ah, irmãos, não dá para ter isso em absoluto, mas um pouquinho dá. E o Senhor visitou meu coração aqui. Ele vai visitar esta igreja, em nome de Jesus Cristo, na comunhão. A glória de Deus visita a tua alma aqui dentro, para você ter certeza que Deus te ama, e o que você está sentindo é uma glória que o mundo não pode te dar. Deus seja louvado, irmãos.